Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa série de vídeos de correções do estilo Enem de maneira gratuita. Então, se você quer também participar dessa iniciativa, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu explico como você vai fazer isso. É rápido, é simples e é gratuito, então aproveite essa oportunidade. Hoje a gente está aqui com a Fabrícia, do terceiro ano, de Teresina, Piauí, representando mais uma vez, em que ela vai trazer essa questão da naturalização do vício, da tecnologia, o uso da tecnologia em excesso. Vamos ver como é que ela escreveu. De acordo com a filósofa francesa Simone de Beauvoir, a sociedade encontra-se alienada e prisioneira da tecnologia. Tal lógica se reflete notadamente quando se trata do uso excessivo da tecnologia na sociedade brasileira, principalmente entre crianças e adolescentes. Isso ocorre devido à flexibilização dos pais em relação ao uso precoce de eletrônicos, e essa situação é mantida pela ineficiência do Estado em orientar a população de forma correta. Inicialmente, é fulcral ressaltar que a maleabilidade dos pais atua como um impulsionador desse problema social. Partindo desse pressuposto, crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados, conforme o site TicKids Online Brasil. Cerca de 24,3 milhões de jovens com a idade entre 9 e 17 anos usam celulares e, paralelamente a isso, transtornos de ansiedade, depressão e dependência tornam-se consequências desse problema. Sob esse viés, é importante pontuar que a ausência de conscientização sobre mecanismos tecnológicos, eu imagino que seja isso, deriva da baixa atuação do Estado no que concerne à criação de medidas que coíbam tais recorrências. Como dizia o filósofo contratualista John Locke, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. No entanto, isso não ocorre na realidade. Por consequência, observa-se uma sociedade que manuseia de forma improdutiva e viciosa os artefatos digitais causando dados familiares e sociais. Em suma, é imprescindível que medidas sejam impostas para solucionar esse imbróglio social. Dessarte, com o intuito de mitigar o uso excessivo da tecnologia, a família deve controlar os hábitos digitais dos filhos, impondo limites. Isso para prevenir os jovens de um futuro vício. Nesse interim, cabe ao Estado alertar o corpo social sobre os pontos negativos das tecnologias através das mídias televisivas para que toda a família possa visualizar, com o objetivo de conscientizar a todos de forma abrangente. Só assim a sociedade brasileira deixará a alienação. Então vamos ver o que eu pontuei como comentários em relação a essa redação. Então no primeiro parágrafo a gente tem os seguintes destaques. De acordo com a filósofa francesa Simone, então o nome dela é Simone de Beauvoir. Então, quando você for colocar uma citação, você tem que ter certeza que o nome está escrito corretamente. Por exemplo, muita fala assim, eu não sei escrever o Nietzsche, como é que se escreve, é o nome, ou então um outro nome complexo. Tudo bem, mas assim, eu acho que se é um nome mais tranquilo de ser escrito, no caso é o nome completo dela, eu acho que poderia ter esse preciosismo da gente escrever de maneira correta. A sociedade encontra-se alienada e prisioneira da tecnologia. Tal lógica se reflete. Tal é uma palavra que você tem que abominar da sua redação. Eu entendo o objetivo dela, de você fazer uma referência a alguma coisa que você disse anteriormente, mas existem outras maneiras melhores de você fazer isso. Essa lógica, no que se refere a essa lógica, você tem outras maneiras de você introduzir esse conceito de uma maneira melhor. Se reflete. Então aí você teria que colocar o se para depois da palavra reflete, fazendo que seja você use a ênclise, né? Reflete-se, ou seja, você não vai colocar antes da palavra, você vai fazer depois da palavra. Porque você só coloca o pronome a partícula antes da palavra se você estiver diante de uma negação, se você estiver diante de um pronome relativo. Então, nesses casos, você até coloca. Mas como não é nenhum desses casos, você colocaria tal lógica, reflete-se. E aí uma vírgula que eu coloquei notadamente, por quê? Notadamente é um advérbio de modo notável. Então, quando você for colocar um advérbio de modo, você vai ter que colocá-lo entre vírgulas. No início, no meio ou no final, aí vai depender da posição dele. No meio, no caso, ele vai ter que estar entre vírgulas e aí faltou uma vírgula. Notadamente, quando se trata do uso excessivo, você escreveu de maneira errada, e aí eu coloquei a maneira correta, da tecnologia na sociedade brasileira, principalmente entre crianças e adolescentes. Isso ocorre devido à flexibilização. Esse A deveria ser craseado, porque devido a alguma coisa, então o devido é
ele pede uma concordância em que há uma preposição e há um artigo definido que, no caso, está concordando com flexibilidade. Então, por essas razões, faltou a crase, por isso que eu coloquei o vermelhinho. Flexibilidade dos pais. E aí o sublinhado não tá errado, a questão é só que eu quis me guiar sobre o que você vai discutir. Então, um dos pontos que você vai levantar é a flexibilidade dos pais. A flexibilidade dos pais, eu acho que dos pais é um termo muito informal. Você tem como falar da família, do ambiente familiar, do ciclo familiar, entendeu? Outra maneira de você passar a ideia que você quer passar. Então, por isso que eu marquei aí em vermelho. E aí, flexibilidade dos pais em relação ao uso precoce, você escreveu de maneira incorreta, está aí entre parênteses a maneira certa, de eletrônicos. E essa situação é mantida pela ineficiência do Estado. O outro ponto que você vai tratar, então, é flexibilidade dos pais, ineficiência do Estado, em orientar a população de forma correta. Ok, eu acho que sim, situando-se esses pontos que eu coloquei, a sua introdução ela levantou o que ela cumpriu o seu propósito. Acho que você tem problemas mais estruturais do que de fato. Eu acho que você conseguiu cumprir o propósito da introdução. Eu só acho que ela poderia ser estruturada de uma forma melhor. Mas vamos seguir. Inicialmente, é fulcral ressaltar a maleabilidade dos pais. Dos pais. Cadê? Atua como o impulsionador desse problema. Essa frase ficou muito estranha. Primeiro, fulcral. É sempre quando tem outra palavra que vocês adoram usar que não tem a menor necessidade. Imbróglio, fulcral, maleabilidade. Você não tem necessidade de usar essas palavras. Você pode usar palavras mais simples. É importante, inicialmente, é essencial ressaltar que, entendeu? E aí o que aconteceu? É fulcral ressaltar que a maleabilidade dos pais atua como um impulsionador desse problema social. A maleabilidade atua como... Ou seja, você está separando o sujeito e o predicado com vírgula. Isso não se faz. Por isso que eu coloquei essa vírgula aí entre parênteses, esses parênteses vermelhos, que você não deveria ter escrito essa vírgula. Então, por essa razão, eu pontuei isso. Então, não separa sujeito e predicado com vírgula. Se você não sabe o que é isso, lá no seu plano de ação eu vou detalhar melhor como que você resolve esse problema, mas só fica o comentário nesse momento, para você não fazer mais isso ao longo do seu texto. Atua como um impulsionador desse problema social. Partindo desse pressuposto, e aí duas coisas. A primeira é que eu coloquei um colchete dizendo que esse parágrafo é extremamente longo. Você vê, ele começa em partindo e ele tem 5 linhas, ele vai até problemática. Olha o tamanho desse parágrafo, desse período. Então você imagina o quanto isso não está no papel. Eu sempre brinco que a linha do papel é muito maior do que a linha do computador. Então, por essa razão, você poderia ter feito de cara um período mais curto. E o partindo é porque o partindo é um verbo, é uma maneira de contextualizar o que você vai dizer de uma maneira muito coloquial. Porque sempre quando vocês pensam na sua redação, você tem que pensar de uma maneira denotativa. Tudo que você está dizendo significa aquilo que você está dizendo. Não estamos abertos aqui à interpretação. Então, partindo, é saindo do lugar, é saindo daquele ponto. Então, não é nesse sentido. Eu sei que isso significa partindo desse pressuposto. Eu entendo o que significa, mas não é pertinente para a discussão da redação. Então, você poderia ter substituído por algum outro termo. Nesse pressuposto, crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados. Cada vez mais é uma expressão que não é muito bem-vinda na redação, ela dá um ar muito clichêzão. Eu acho que você poderia usar outros termos, progressivamente mais conectados, paulatinamente mais conectados, entendeu? Dá uma ideia crescente, só que de uma outra expressão que eu acho que esse cada vez mais é impróprio. E aí as duas barrinhas vermelhas situando que você poderia ter feito uma pausa aqui. Você perdeu a oportunidade de fazer uma pausa, começar um outro período e colocar um conectivo para a sua ideia ficar mais clara. Então, partindo desse pressuposto, aí você teria que trocar. Crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados. Isso porque, de acordo com o site Tiki Kids Online Brasil, cerca de tananã. Agora, ressaltando essa questão do período e partindo para essa segunda parte, que é o Tiki Kids Online Brasil. Qual a credibilidade dessa fonte? Tudo bem que toda fonte é uma fonte, mas assim, você para trazer para sua redação, ela tem que ser uma fonte de peso, uma fonte relevante, ela precisa ser um lugar em que as pessoas reconhecem
que aquela fonte é uma fonte importante, que aquilo que está sendo dito para aquele lugar é importante, tem peso, tem fundamento, não é uma coisa solta, sem embasamento, tá entendendo? Então, por essa razão, por isso por soar uma fonte com pouca credibilidade, não estou dizendo que seja ruim, mas aos olhos de uma correção, é diferente você citar um livro, você citar um autor renomado, você citar uma organização mundial, uma instituição nacional, é diferente. Cerca de 24,3 milhões de jovens com a idade tarará usam celulares. Aí, beleza, tipo, usar celular é uma coisa, isso ser uma coisa excessiva, ruim, é outra. Então eu acho que essa fonte, de certa maneira, ela não contextualiza o que você quer tratar. Você quer falar de excesso, você não quer falar de prevalência. Prevalência é o quanto de celular existe na sociedade. Agora, esse celular poderia ser usado de uma maneira correta? Poderia. Ele está sendo usado de uma maneira correta? Não. É o que você está trazendo, ele está usando de uma maneira excessiva. Agora, o dado que você trouxe fala sobre excesso? Não, fala sobre quantidade. Então, o dado que você traz não diz respeito à sua discussão. O que você traz não embasa a sua discussão. E assim, paralelamente a isso, ou seja, não fale de duas coisas diferentes no mesmo argumento. Continue uma mesma linha de raciocínio. Então, você está dizendo que o problema central é a flexibilidade dos pais. E aí você está falando de que tem muito celular, e aí depois você segue que tem transtorno de depressão. Então, calma, o que você quer falar? Você quer falar da inflexibilidade dos pais? Então você tem que tratar do tipo, como isso é aparentado, que exemplos a gente tem do dia a dia, que eles são permissivos. Tá entendendo? Eu acho que você precisa encontrar uma fonte, uma pesquisa, um dado, uma dinâmica que vai embasar essa ideia da flexibilidade dos pais, não da quantidade de telefone. Tá, sabe? São coisas que, apesar de semelhantes, elas não dizem respeito à mesma coisa. Então, seguindo paralelamente a isso, transtornos de ansiedade, depressão e dependência transtornos de depressão e dependência tornam-se consequências, aí se for escrever errado, tornam-se, teria que ser com M de mamãe, e consequências não é com G, é com Q, dessa problemática. Ponto. Agora, você só jogou isso aí. Você poderia ter colocado isso de uma maneira um pouco mais detalhada, sabe? De que maneira você ter uma excessividade se traduz em ansiedade e depressão? Qual é a relação entre essas coisas? Por que essas coisas acontecem? Então, todos esses dados estão faltando na sua argumentação. Então, eu coloquei aí, qual é a relação entre fonte e ideia central? É isso que eu estou dizendo. A fonte não traduz a ideia que você está trazendo. Quais as consequências? Então, tá bom, você falou de ansiedade e depressão, mas qual é o detalhamento de por que essas coisas acontecem? O que isso tem a ver com o que você está trazendo? E qual a conclusão? Tá, a partir disso, como que isso é relevante para a problemática que você está falando? Então, assim, por essas questões, eu acho que o seu argumento ele falhou de certa maneira, em trazer o que você está querendo de fato discutir, que o ponto central é a flexibilidade dos pais, só que ao longo do argumento a gente perde essa lembrança que é essa a ideia e a gente não entende exatamente para onde você quer ir com a sua argumentação. Mas vamos seguir. Sobre esse viés, eu já não gosto desse início, porque se você está dizendo que uma coisa e outra acontecem simultaneamente, uma coisa e outra, uma coisa está somada à outra, sob esse viés dá uma ideia de uma coisa está embutida na outra. Ou então, vou pegar um gancho dessa discussão. Eu acho que você pode usar um outro conectivo. Além disso, é importante pontuar que a ausência de conscientização está escrito errado, teria que ter um S antes de C, não tem o circunflexo, sobre mecanismos tecnológicos, aqui também escrito errado, deriva da baixa atuação do Estado. De novo, aqui, essa frase ficou mal escrita. Por que razão? Uma, que ela começou com uma maneira que eu não gosto. Dois, porque ela está escrita com uma ortografia que não é adequada. Sobre mecanismos tecnológicos, aqui teve um erro de digitação, eu imagino que seja isso. Deriva da baixa atuação do Estado. Você separou mais uma vez sujeito e predicado. Então, a ausência deriva. Então, você não precisaria colocar uma vírgula, porque você está separando sujeito e predicado. Então, está errado. No que concerne à criação de medidas que coíbam tais recorrências. Coíbam faltou acento, recorrências faltou circunflexo, e o a faltou a crase. Então, concerne a alguma coisa, a alguém. Então, verbo transitivo indireto pede uma preposição. E no caso, se a gente tem uma palavra que também está concordando, no caso criação, feminina, singular, tem o seu artigo definido,
você teria que ter a crase. Então, esses 3 pontos aí foram pontuados por essa razão. Como dizia o filósofo, então está escrito errado, como dizia, teria que ser com Z, o filósofo contratualista John Locke, como dizia, uma coisa muito informal. Ah, como dizia minha mãe, como dizia isso. Não é isso, é segundo o filósofo contratualista. Então, assim, assim, filósofo, tá certo, porque eu só queria saber se estava pontuado por essa razão. Então, dizia o filósofo, você poderia ter introduzido isso de uma maneira diferente. Você queria dizer de uma maneira e você falou de uma maneira informal, coloquial. Então, segundo o filósofo, de acordo com, entendeu? São maneiras muito melhores de você colocar isso. O Estado, então, esse O não deveria ser maiúsculo, deveria ser minúsculo. É responsável por garantir o bem-estar da população. Aí eu só coloquei para você prestar atenção nessa hifenização, da divisão silábica da população. No entanto, isso não ocorre na realidade. Tá, não ocorre na realidade por quê? Vamos lá, fundamenta essa afirmação. Por que isso não ocorre na realidade? Baseado em que você está dizendo isso? Você não traz. E aí, de novo, a sugestão de você fazer uma pausa e começar uma outra frase. Por consequência, observa-se uma sociedade que manuseia de forma improdutiva e viciosa os artefatos digitais, causando dados, eu imagino que você tem colocado, queria escrever dados familiares e sociais, o que também não ficou claro. O que são esses danos? É um distanciamento familiar, é depressão, é aquela depressão, é aquilo que você tinha pontuado anteriormente. O que é isso? De novo, o que eu sinto é que a coisa que você traz para fundamentar, ela não é muito bem detalhada. Então você tem uma ideia, que é uma questão da conscientização tecnológica, e que lá em cima você falou sobre a influência do Estado, e aqui não fica claro o que você vai dizer. Você fala sobre consciência, sobre mecanismos tecnológicos, aí depois você fala do Estado, e aí depois você fala sobre família, e não fica muito clara a relação entre esses pontos. Você vai falar que a gente tem que se conscientizar de um uso benéfico, positivo, moderado, isso é uma coisa. Ah, o Estado tem a ver com isso? De que maneira? Isso talvez devesse aparecer lá na sua proposta. Ah, o Estado vai realizar campanhas educativas de como usar de maneira correta os aparelhos. Isso vem lá na sua conclusão e não no seu parágrafo de argumentação, que é o momento para você defender essa ideia. Então, por essas razões, eu acho que o seu parágrafo ele não consegue defender de uma maneira correta o que você trouxe. Você falou lá em cima de ineficiência do Estado, mas isso não fica claro o que significa isso e de que maneira isso se articula com o tema. E assim, mais uma vez, eu acho que você falhou em concluir o seu raciocínio, de trazer uma coisa, embasar, dar as suas consequências e a conclusão de por que aquilo que você está dizendo é relevante para o tema. Em suma não é bom. Você deveria ter colocado uma outra maneira de concluir o seu parágrafo, iniciar o seu parágrafo. Você fala assim, olha, vou começar a concluir, hein? Então, em suma, ele é muito... como eu posso colocar? Ele é muito coloquial, ele é muito redundante. Em suma, você já está concluindo, então já é um resumo. É diferente de você fazer um resumo e você fazer uma conclusão. Você não vai resumir agora, você vai concluir, são coisas diferentes. Então, percebe-se, portanto, entende-se, portanto, que é imprescindível que medidas sejam impostas para solucionar esse imbróglio, de novo, essa questão dos termos excessivamente formais, que nem fulcral, não tem necessidade de você usar. Social. Destarte, eu imagino que você quisesse colocar aqui destarte, e aí você escreveu errado, com o intuito de mitigar o uso excessivo de tecnologia. A família, quem deve fazer, deve controlar os hábitos digitais dos filhos, impondo limites. Então, controlar hábitos / impondo limites é o que você vai fazer. 4. Com que propósito? A fim de, para prevenir os jovens de um futuro vício. 2 pontos aqui. Isso para prevenir... Isso não é uma conjunção que vai dar essa noção de... como é que se diz? De intuito, de finalidade. Você poderia ter colocado a sua conjunção, a fim de prevenir que os jovens se encaminhem para um futuro vício. E o segundo ponto é, vício está escrito de maneira errada. Futuro vício é uma expressão, assim, meio mais ou menos, porque essa questão de vício não foi pontuada ao longo do texto, sabe?
você trouxe essa questão da prevalência de que muitos tinham telefones, muitos tinham transtornos de ansiedade, que o Estado não é responsável em saber educar as pessoas. Agora, vício você não trouxe ao longo do seu texto. Então, como é que você pode fazer uma referência de você quer impedir uma coisa que aconteça se você não fez menção a essa coisa? Então, você não pode trazer um dado novo para a sua conclusão. Nesse interim está escrito errado, é interim, então a acentuação é na primeira sílaba. Cabe ao Estado alertar, de novo você separou sujeito e predicado por vírgula. Cabe ao Estado alertar o corpo social sobre os pontos negativos das tecnologias. Através, não se usa através. Através só vai ser usado na redação, e talvez muito raramente, no sentido de atravessando. Eu vi a luz através da janela, ou seja, através no sentido literal da coisa. Agora, quando você quer dar ideia de instrumento, por meio de, aí você não usa o através, você usa por meio de. Por meio das mídias televisivas, para que toda a família possa visualizar, para que toda a família, de novo, essa expressão eu não gosto, para que toda a família, você tem uma maneira muito mais objetiva de você substituir esse termo. Possa visualizar com o objetivo, aí faltou o O, de conscientizar, escrito errado, a todos de forma abrangente. Só assim a sociedade brasileira deixará a alienação. Duas questões. Você está colocando de uma maneira como se esse é o único caminho para a gente resolver esse problema. Será mesmo? Será que não existem... Pensa comigo, você não vai... Vamos supor que esse tema fosse o tema do Enem. Você e tantos outros milhões de candidatos estão fazendo essa redação. Você está levantando uma conclusão e muitos milhões de pessoas estão levantando outras conclusões e intervenções diferentes. Será que só a sua realmente, de fato, é a solução que vai funcionar? Só assim a sociedade brasileira vai deixar a alienação? Então, por isso não ser uma verdade, você evite ser categórico, ou seja, categórica é assim, a gente só vai conseguir dessa maneira, quando isso não é uma verdade. Então, você tem que buscar, desse modo é possível que a sociedade deixe de ser alienada. O que me leva ao segundo ponto, em nenhum momento você trouxe alienação como um problema. Em nenhum momento do seu texto. Você não trouxe vício e você não trouxe alienação. Então, se esses foram pontos que você não trouxe ao longo do seu texto, você não pode levantar que a gente tem que combater uma coisa que você não disse anteriormente. Você tem que se ater às questões que você levantou na sua redação. E aí, de novo, nessa segunda proposta, você fala, cabe ao Estado, quem vai fazer, alertar o corpo social, o que você vai fazer, através, ou seja, viabilizar, finalidade, mas você não detalha nenhuma das duas propostas. Então a sua proposta nesses pontos falhou em respeitar todos os pontos do INEP. Então vamos ver como é que eu te pontuei em cada competência. Primeira delas, norma culta. Você teve grande quantidade de desvios gramaticais, tanto em termos de acentuação, como de separação de sujeito e predicado por vírgula. Várias vezes você colocou palavras que eram... não eram pertinentes à redação, eram informais, marcas de oralidade, e por essa razão eu te dei 80 pontos. Em relação à competência número 2, a estrutura dissertativa argumentativa, você entendeu o modelo, mas eu acho que você não desenvolveu da maneira como você deveria desenvolver. Acho que foi um pouco superficial a sua abordagem, a argumentação não foi totalmente embasada, e por essa razão eu te dei 120 pontos. Na competência número 3, eu te dei 120 pontos, porque na apresentação dos fatos, dessas questões, você até foi pertinente ao tema, você estava falando sobre o tema, mas você não desenvolveu tudo como deve ser. Você não falou o argumento de uma maneira clara do que você ia trazer, a relação do seu repertório externo não foi uma boa relação, não estava uma relação de embasamento sobre aquilo que você trouxe em relação àquilo que você estava falando. As suas conclusões em cada argumento não foram bem feitas e as consequências não foram detalhadas. Então, por essas razões, eu te dei 120. A competência número 4, em que a gente tem recursos coesivos. Então, em relação ao domínio, né, dos recursos coesivos, eu acho que você podia ter elaborado um pouco melhor, você poderia ter pontuado melhor suas frases, ter feito um gancho de uma maneira correta, substituído alguns termos que, na verdade, podem até ter a sensação de conectividade em relação às frases, mas que elas não funcionam necessariamente para essa função. Então, por essas razões, eu te dei 120 pontos.
em relação à sua proposta, eu também te dei 120 pontos, porque a sua proposta ela estava parcialmente detalhada, ela estava relacionada ao tema, mas você não cumpriu todos os requisitos que o INEP pede. E por essas razões, 120 pontos, e somando todas essas competências, a minha nota para você, é 560. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa nota passo a passo. Primeira coisa, o seu plano vai contar com a melhora da norma culta. Tem que estudar a ortografia para corrigir esses erros que são simples de serem corrigidos. Você vai anotar as palavras que você está errando e você vai errar cada vez menos porque você vai lembrar daquela palavra. Essa palavra não está certa. Então toda vez que você fizer isso, palavra por palavra, você vai diminuir os seus erros. Evitar palavras e expressões inadequadas. Anota as palavras que eu te pontuei, faz uma lista do que você não deve colocar, porque isso é uma coisa de constante melhora. Então sempre vão ter comentários para você evitar algumas palavras. Então, assim como a ortografia você vai aprender, as palavras inadequadas ou expressões inadequadas você também vai anotar. É uma questão de repetição e cada vez menos você vai utilizar palavras inadequadas e vai melhorar o seu vocabulário da redação. Estudar-se estrutura sintática, a ordem, sujeito, verbo, predicado, e isso também tem o outro ponto, que é você evitar o uso da vírgula. Então, estude essas questões de vírgula, de usar a vírgula para você delimitar um advérbio de modo, você não separar um sujeito de um predicado, o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um predicado. Por essas questões, eu acho que você poderia melhorar esses pontos. Estrutura e recursos coesivos. Evitar períodos longos. A gente viu que você fez períodos de muitas linhas e quando que a gente podia fazer uma pausa para respirar, para colocar um conectivo. Sempre quando você tiver a possibilidade de parar aquela frase, colocar um conectivo, o seu texto vai ficar muito mais agradável e muito mais fácil de ler. Utilizar mais conectivos intra e interfrasais, ou seja, dentro de cada frase e entre frases. A sua leitura vai ficar muito mais agradável e muito mais clara. Então, estuda isso que eu acho que vai ser muito importante para você entender esses pontos. Argumentação. Organizar de modo mais claro, porque é importante que você entenda que ela tem um início, um meio e um fim. A sua argumentação precisa começar com uma ideia. O meio é o reforço, os exemplos de como aquela ideia se aplica ao que você está dizendo. E o fim é as consequências e a conclusão, que é também explorar as consequências e a conclusão. Então, você precisa detalhar o que vai acontecer a partir daquela ideia que você está trazendo. Então, para você fazer isso de uma maneira correta, você simplifica qual que é a relação daquele tópico com aquele tema, qual é a relação daquela consequência com aquele tema, e isso vai dar um outro peso para a sua argumentação. E por último, eu coloquei sempre buscar usar fontes de credibilidade reconhecidas no imaginário social, na maioria das pessoas. Então, instituições, organizações mundiais, organizações internacionais, autores famosos, livros, referências que tenham peso e que realmente vão agregar à sua discussão. E por último, na sua conclusão, usar conectivos mais adequados. Então, a maneira como você colocou o em suma não é uma maneira boa. Trazer propostas concretas e detalhadas. Então, de que maneira a família vai impedir os hábitos dos seus filhos, vai controlar. Isso é uma coisa muito genérica, muito pouco objetiva e pouco detalhada. Então, isso perde força quando você vai analisar a sua proposta. Então, os 5 tópicos que eu falei, você precisa respeitar os 5 pontos, o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e o detalhamento de um desses pontos. Então, faltou você fazer o detalhamento ou em outra proposta você fazer mais de um ponto. Por essa razão, eu coloquei essa mudança aqui que você tem que estudar. Evitar ser categórica, ou seja, não diga que só dessa maneira você vai conseguir melhorar a problemática, porque não é verdade. Existem outras maneiras alternativas à sua que também podem funcionar e por essa razão não é bom esse tom na sua argumentação. Evitar apenas consequências, abordar apenas consequências levantadas anteriormente. Você só pode falar sobre aquilo que você falou anteriormente. Você não vai concluir sobre uma coisa que você não disse. Então, por essa razão, você tem que se ater aos problemas que você levantou, para que você não gere surpresa no leitor, ou seja, você não disse nada daquilo que você está concluindo ao longo do seu texto, e quando você chega na conclusão, então é isso que a gente tem que fazer, mas você nunca tinha dito aquilo anteriormente. E essa sensação de surpresa é uma sensação ruim e prejudica a sua nota. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Se você quer mandar a sua redação também,
faz aquilo que eu falei para você fazer no início do vídeo, vê lá naquele vídeo que eu deixei aqui no card para você mandar sua redação para eu corrigir, é muito fácil. E se você gostou do conteúdo que a gente está disponibilizando aqui no canal, se inscreve que eu tenho certeza que você vai transformar sua redação do Enem, tá bom? Então um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.